logicamente que a queda do Sérgio Moro ela acaba inserida nessa discussão, que é uma discussão que tem mais de um ano, quase um ano e meio, eu diria, tá? Que é a discussão do fora Bolsonaro. Recapitulando a questão do fora Bolsonaro, nós temos que lembrar aqui que no último mês, durante a pandemia, vários setores da esquerda se animaram, saíram da sua habitual letargia espiritual e aderiram ao fora Bolsonaro. Tá? Mas o PT, PCdoB, o PSOL e o restante da esquerda, que é uma esquerda de menor porte, né? Organizações pequenas, que gravitam em torno dessas organizações maiores, aí com críticas ou sem críticas. Todo esse bloco político da esquerda se encheu de confiança porque os atritos entre o Moro, entre o Bolsonaro e os partidos burgueses se acentuaram muito no último período. Né? Primeiramente foi a questão da pandemia, onde o Bolsonaro defende uma posição que não é uma posição repudiada em termos absolutos pela burguesia, muito pelo contrário, que é a da suspensão do isolamento social. Tá? E a burguesia, principalmente os governadores estaduais, que estão enfrentando o problema diretamente sobre a sua jurisdição, que tem uma contradição muito grave, que é a completa incapacidade do serviço de saúde brasileiro de atender uma demanda muito grande provocada pela pandemia. Tá? Então, esses governadores, eles insistiram em um isolamento social, primeiramente relativo, né, parcial, e, em segundo lugar, temporário, para ver se eles conseguiriam diminuir um pouco a ascensão da propagação do vírus, tá? De forma a não superlotar, não fazer com que o sistema de saúde entrasse em colapso. Então, eles propuseram um isolamento social um pouco mais longo. Esse debate, essa disputa, que é uma disputa, digamos assim, de caráter técnico entre o Bolsonaro e os governadores, e diz respeito ao prazo, porque todos eles já se pronunciaram nessa altura dos acontecimentos pelo fim do isolamento social, pela suspensão do isolamento social. Isso é, como nós já falamos antes, uma tendência mundial. Né? A burguesia mundial está exigindo que os governos suspendam o isolamento de maneira total ou parcial, porque é absolutamente evidente que a permanência, a continuidade do isolamento vai acabar levando a um colapso geral da economia capitalista. Né? As empresas estão em situação falimentar, o Estado não tem condições de sustentar essas empresas, por mais que tenha boa vontade, por um período prolongado. Tá? A falência das empresas industriais, do pequeno comércio e até do cidadão individual coloca uma pressão gigantesca sobre os bancos, uma vez que a inadimplência tende a crescer, e isso coloca em risco, inclusive, coloca em questão, coloca em pauta, inclusive, a falência generalizada dos bancos. Então, nós temos aí esse quadro. Esse foi o estopim da crise política. Nós destacamos aqui que essa crise ela tinha muito mais de crise de propaganda eleitoral do que de crise efetiva. Né? Em momento algum, esses governadores, os setores fundamentais da burguesia, pediram a saída do Bolsonaro. Eles simplesmente procuraram
se colocar numa posição melhor para eventuais eleições diante do Bolsonaro. Né? O Bolsonaro aparece nas pesquisas eleitorais como tendo 30% do eleitorado, que é muito eleitorado, se for efetivamente fato que as coisas sejam assim, e você precisaria ter um candidato muito forte para enfrentar o Bolsonaro. Na realidade, o único candidato com condições de enfrentar o Bolsonaro seria Lula, né? Seria o PT, que tem também esses mesmos 30% na largada de uma campanha eleitoral. Mas, de qualquer maneira, né, aquilo que foi interpretado por uma boa parte da esquerda como sendo um conflito final entre Bolsonaro e esses setores da burguesia, acabou se revelando mais um capítulo da luta da burguesia para colocar o Bolsonaro na linha e desgastá-lo, né, politicamente, quer dizer, fazer com que a sua autoridade política diminua, de forma a que eles possam enfrentá-lo numa eventual eleição. Poderia até se dar que ocorressem eleições antecipadas, né? E nesse caso, o problema da autoridade política do Bolsonaro é uma questão chave na atual situação. Né? O poder do Bolsonaro também não eu acho que é importante explicar aqui, esse poder do Bolsonaro ele não é uma coisa geral. Né? O problema para a burguesia com o Bolsonaro é o mesmo problema que se colocou na eleição de 2018. A saber, no enfrentamento entre Bolsonaro e PT, tá? Entre a burguesia e o PT, o Bolsonaro tende a ser o melhor candidato para enfrentar o PT e a burguesia se veria obrigada a apoiar o Bolsonaro. Quer dizer, o grande problema da burguesia não é tanto que ela queira tirar o Bolsonaro, é que ela não se veja obrigada a apoiar a candidatura do Bolsonaro, como aconteceu em 2018, onde ele era a única candidatura com condições de derrotar o Lula, e se a burguesia tivesse se dividido naquele momento, o PT teria ganho as eleições com consequências imprevisíveis para o conjunto da burguesia que deu o golpe de 2016. Bom, agora, mais recentemente, nós tivemos o capítulo dessa crise com o Bolsonaro, das declarações do Bolsonaro em favor do AI-5, das declarações não, da participação do Bolsonaro num ato em favor do AI-5. Né? Muita gente achou também que aquilo lá era a gota que faz transbordar a taça, né? Mas de fato isso daí não aconteceu. E agora nós temos aí a crise com o Sérgio Moro e muita gente aposta que isso daí é o fim do Bolsonaro. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso ter uma certa cautela, né? Não vamos dizer aqui que isso aí não seja uma escalada que possa levar o Bolsonaro a cair, né? Muito pelo contrário, porque a situação é fluida, a crise é muito grande, né? Há muitos fatores e muitas variantes nessa crise, e evidentemente que esse acúmulo de problemas que o governo Bolsonaro está tendo, e esse aqui que aconteceu essa semana é um problema grande, pode levar efetivamente à queda do Bolsonaro. Né? O grande problema ainda para essa queda é que não há uma mobilização popular efetiva pela derrubada do Bolsonaro. O que há é um movimento de propagandístico, né, da esquerda e da direita para desgastar o Bolsonaro. Agora a esquerda está pedindo fora Bolsonaro, estão pedindo que entrem com impeachment do Bolsonaro e tudo mais. Né? Então, esse episódio com o Sérgio Moro, ele acentua, mas ele não determina necessariamente o fim do governo Bolsonaro. O fim do governo Bolsonaro deverá ser determinado por uma série de lutas políticas. Bom, vamos começar primeiramente analisando, né, a conduta do Sérgio Moro. Sérgio Moro pediu a sua exoneração do cargo de ministro da Justiça, né? E como é no velho e bom estilo Moro, que parece ser o estilo nacional da política burguesa, da política direitista, ele apareceu aí com
com conversas telefônicas, etc. E tal, fofocas e intrigas, né, tradicionais do Sérgio Moro, contra o Bolsonaro, que é o mesmo método que ele usou no julgamento da Lava Jato, principalmente contra o Lula, né? Revelações que saíram à imprensa, conversas gravadas de determinados setores que constituíam aí uma revelação de coisas que não têm, em geral, pertinência para o processo judicial, mas que serviam para jogar lenha na fogueira da campanha política da burguesia contra ele, né? E agora o Sérgio Moro aplica a mesma metodologia, que parece ser a metodologia dele, né? Tradicional, é a metodologia, inclusive, de muita gente, de espalhar aí conversas privadas que ele teve com integrantes do governo para incriminar o governo, para o deleite da imprensa capitalista, etc. E tal, né? É interessante notar isso daí, porque uma pessoa, numa das avaliações sobre a situação do Sérgio Moro, um articulista comentou, e é muito bem observado, que é o seguinte: muito cuidado, quem for contratar o Sérgio Moro, porque não demora muito, qualquer desavença, qualquer problema, ele está aí espalhando, né, conversas privadas, fofocas, contra o próprio empregador. Quer dizer, logicamente, todo mundo deveria ficar muito esperto diante de uma pessoa com essas características, né? Revela-se aí que o grande herói da direita, que é o Sérgio Moro, na verdade, uma pessoa de baixíssima estatura política e moral, né? Essa metodologia corresponde a uma metodologia lumpen, né? E ela corresponde aos estratos mais deslocados, mais sem raízes, né, da política nacional. A gente vê esse tipo de fenômeno, em geral, né, em setores que não têm qualquer responsabilidade política. Ele fez isso daí, o Bolsonaro, que não é porco se cheire também, respondeu na mesma moeda, falando que ele estava barganhando um cargo para o TSE, quer dizer, a baixeza geral do bolsonarismo veio à tona com essas denúncias. Uma coisa importante que todo mundo destacou, vou falar aqui porque é um fato, é que o Moro, ao fazer suas denúncias contra o Bolsonaro, ele apresentou uma série de coisas que podem ser enquadradas como crime, né? Não crime de responsabilidade, mas crime comum do Código Penal, tanto do Bolsonaro como dele mesmo, né? Troca de favores. Ele mesmo reconheceu que ele pediu um favor para conseguir uma pensão a qual ele não tinha direito, e denunciou o Bolsonaro querendo bloquear processos criminais contra os deputados da base governista, contra os seus familiares. Quer dizer, ele destampou aí a tampa de um bueiro, né, que é um bueiro que nós já vimos aqui, não é a primeira vez que esse bueiro é destampado e tudo mais. São revelações sensacionais, quer dizer, dá margem a um impacto e tudo mais, sem dúvida nenhuma. Essas revelações são suficientes para acabar de vez com o governo Bolsonaro? Isso já é um pouco duvidoso, porque há muitas revelações e muitas acusações contra o Bolsonaro, inclusive o fato dele ter participado num ato público que pedia o fim do regime constitucional no Brasil, né? Ele sendo presidente da República, e não aconteceu absolutamente nada. A PGR, que todo mundo sabe que é subordinado ao Bolsonaro, pediu uma investigação geral dos acontecimentos, abriu uma investigação geral dos acontecimentos. Essa investigação é uma investigação séria, há um intuito de pessoas no interior da burguesia que querem levar essa investigação até o fim?
é provável que não, né? É provável que a investigação se arraste e, logicamente, como toda investigação dessa natureza, que tem um cunho político, ela poderá ser usada no momento futuro para, se a situação do bolsonarismo se agravar, implicar o bolsonarismo e, dependendo das circunstâncias, provocar a queda do governo. Né? Alguns setores políticos se pronunciaram, principalmente o Fernando Henrique Cardoso, que falou que o Bolsonaro deveria renunciar para o país não ter que passar pela via crucis do impeachment, uma declaração que também não dá a entender que o pessoal está levando adiante mesmo efetivamente o impeachment, porque se você tem o intuito e um certo consenso para levar adiante um processo de impeachment, você não vai pedir que a pessoa renuncie, você abre o processo de impeachment e força ela a renunciar no meio do processo, porque o processo será vitorioso. E de mais a mais, ninguém vai renunciar porque o outro está pedindo, né? Muito menos o Bolsonaro. De todos os presidentes que passaram pelo Brasil no último período, um dos menos parece ser sensível a esse tipo de formulação é o próprio Bolsonaro. É sintomático, né, da situação, embora a gente deva esperar um pouquinho para verificar esse fato, que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, não se pronunciaram a respeito dos acontecimentos. Quer dizer, eles vão analisar a situação, né, e a princípio não pareceria que eles estariam aí se lançando decididamente por um impeachment do Bolsonaro. Logicamente que vão se consultar com empresários, vão se consultar com os militares, com os partidos políticos, tudo mais, para ver qual é a opinião geral, né? Mas, a princípio, nós não temos, né, aquele clima que é típico de um processo de derrubada de um presidente da República, como nós tivemos na época do Collor, né, onde se via aquela unanimidade pela derrubada do Collor num dado momento, né? A campanha contra o Collor foi muito mais forte do que a campanha contra o Bolsonaro nesse momento. Mesmo com a Rede Globo colocando as revelações do Sérgio Moro e tudo mais. E a campanha contra Dilma foi muito mais forte do que a campanha contra o Collor, né? Até porque a medida de resistência do governo do PT é muito maior pelo apoio popular que ele tem do que um governo Collor que era apoiado apenas pela burguesia. Então nós não apareceu ainda, né, não quer dizer que não exista, mas não apareceu ainda aquela combinação, aquele consenso no interior da burguesia de que o Bolsonaro tem que sair. Os jornais, né, pegaram aí algumas declarações de empresários, inclusive empresários ligados ao bolsonarismo, que diziam que o governo Bolsonaro está no fim, que o Bolsonaro está decepcionando, que eles estão preocupados com uma próxima crise, que seria a crise com o Paulo Guedes, etc. e tal. Mas também nada muito conclusivo. E os militares, aparentemente, se mantêm apoiando o governo Bolsonaro. Logicamente que os jornais retratam que os militares estão preocupados porque eles não querem ver o governo Bolsonaro cair. Quer dizer, nesse momento há uma intensificação da crise com o Bolsonaro, mas não há uma evidência direta de que exista um consenso e que a coisa esteja definida no interior da burguesia pela derrubada do Bolsonaro. Isso quer dizer que essa derrubada não pode acontecer? Não. Porque há uma luta, né? E, logicamente, que embora a burguesia esteja dividida a respeito do governo Bolsonaro, como ela esteve em vários momentos, tá? Há alguns setores que é difícil de mencionar o tamanho, são pela saída do Bolsonaro, e há setores que são pela permanência do Bolsonaro. Independentemente da falta de unidade da burguesia para tirar o Bolsonaro pode sim cair pela pressão de um determinado setor da burguesia na luta contra outro setor.
É uma coisa para ser observada, né? Temos que observar os desdobramentos. A saída do Moura de sexta-feira nem deu tempo para as peças do cenário político se colocarem aí. Mas, a princípio, a coisa está colocada sob esse prisma, né? Quer dizer, há uma luta, e essa luta aparentemente estaria até o momento indefinida em relação à permanência ou não do Bolsonaro.